Corinthians! 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 Alô, fiel torcida do Brasil e do mundo! Está no ar o podcast do Card Corintiano, disponível no YouTube, Spotify e também no TikTok. Não esqueça de nos seguir nestas plataformas e no Instagram, onde você confere os cards dos grandes ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Pela internet, chegamos aos 4 cantos do planeta e em todo lugar tem um corintiano ligado com a gente. O episódio de hoje vem em clima de festa. O Corinthians é campeão brasileiro de futebol feminino mais uma vez. É a 7ª conquista das Brabas, o 6º seguido. No futebol masculino, o timão todo remendado arrancou uma vitória contra o Fluminense no Rio de Janeiro e agora começa a olhar para a parte de cima da tabela. Informação, opinião, análise, tudo isso você encontra a partir de agora no podcast do Card Corintiano. Abrimos o episódio de hoje com um editorial de Anne Belletti, que traz uma reflexão sobre a diferença no desempenho de Memphis Depay, discreto com a camisa do Corinthians, mas decisivo quando veste o uniforme alaranjado da seleção holandesa. Esse é mais um podcast, aquele que entra de sola nos bastidores do Corinthians. E hoje vamos mais além, vamos atravessar o Atlântico. Olha, vamos falar, senhoras e senhores, sobre o Depay, o artilheiro da Holanda. Ele teria o mesmo impacto no Corinthians? Vamos lá? O Depay é craque, não dá pra negar, é camisa 10 da seleção holandesa, maior artilheiro da história da Orange, jogador decisivo em Copa, Euro, eliminatórias. Se pisa no CT Joaquim Grava, é titular absoluto, sem nem perguntar se quer café. A qualidade dele sobra no futebol brasileiro. Ou sobrava? Calma aí, amigo, na seleção da Holanda ele tem entrosamento. Ele conhece o estilo de jogo, é ídolo nacional. No Corinthians é outra realidade. Jogos em gramados ruins, maratona de Brasileirão, pressão insana da torcida. Uma coisa é jogar ao lado dos seus companheiros de entrosamento da Laranja Mecânica. Outra coisa é se virar num ataque que oscila e sofre na criação. Não dá para esperar o mesmo rendimento. E vou além. Depay tem talento sim, mas nunca foi um jogador de clube com hegemonia total. No Lyon foi bom, no Barça foi coadjuvante e no Atlético de Madrid também não virou o dono do time. Então por que no Corinthians seria diferente? Camisa 10 na Holanda é uma coisa, camisa 10 do Timão é diferente. A cobrança é 3 vezes maior. Mas para lá, se o cara tem estrela na seleção, tem bola para jogar no Corinthians sim, e com o apoio da Fiel, ele poderia e pode até se reinventar. Já vimos muitos gringos chegarem desacreditados e virarem ídolos. Só que, repito, não é justo esperar que Depay seja o mesmo que o que joga na Laranja Mecânica. São universos diferentes. O que dá é sonhar, porque qualidade ele tem de sobra. Então tá aí. Craque na seleção, incógnita no Corinthians. A Fiel adora e gostaria de vê-lo de preto e branco, mas a régua da comparação com a Holanda talvez seja injusta. Agora eu jogo pra você de casa. Depay teria cacife, ele tem cacife pra ser craque do Timão? Ou tá só na promessa? Corinthians bate o Cruzeiro e conquista o heptacampeonato do Brasileirão Feminino. Na manhã deste domingo, a Neoquímica Arena foi palco de mais uma conquista histórica para o futebol feminino do Corinthians.
Diante de mais de 40 mil torcedores, as Brabas venceram o Cruzeiro por 1-0 e garantiram o 7º título do Campeonato Brasileiro, o 6º consecutivo. O gol decisivo foi marcado por Thaís Ferreira, logo no início do segundo tempo. Este foi o 7º título do Timão no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o 6º consecutivo. A partida também marcou o recorde de renda do futebol feminino no Brasil, nada mais, nada menos que R$ 1.237.699. O técnico Lucas Piscinato enviou a campo Nicole no gol, Thaís Ferreira, Érica, Marisa, Tamires, Dayana Rodrigues, Duda Sampaio, Andressa Alves, Jaqueline, no ataque, Gabi Zanotti e Johnson. No decorrer da partida, ainda entraram Vicky Albuquerque, Letícia Monteiro, Yaya, Ariel Godoy e Gi Fernandes. O primeiro tempo foi marcado por muita disputa no meio de campo e poucas chances claras de gol. O Cruzeiro chegou a assustar em chute de Gabi Soares, que carimbou o travessão, mas o Corinthians também levou perigo em jogadas aéreas com Gabi Zanotti. Na volta do intervalo, Piscinato promoveu mudanças que surtiram efeito. Em apenas 5 minutos, Duda Sampaio arriscou de fora da área, Camila defendeu e, no rebote, Thaís Ferreira empurrou para as redes, colocando o Timão em vantagem. Com o placar a favor, o Corinthians passou a controlar a partida, enquanto o Cruzeiro tentou reagir, mas esbarrou na boa atuação da goleira Nicole e na solidez defensiva alvinegra. E para celebrar essa conquista, o quadro O Gol da Semana não poderia ser diferente. Thaís Ferreira foi para a rede e Luiz de Paula foi com ela. Gol narrado com muita emoção pela Corinthians TV. Sorry, a bola com Tamires aqui pelo lado esquerdo, lá vem Tamires, arrancou, linha de fundo, cruzamento, olha o perigo, afasta a defesa, do outro lado a sobra corintiana, batida, Camila sobra de bola, gol! 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 Thaís! Gol! Camisa número 5, Duda Sampaio emendou uma pancada cruzada. A goleira Camila, aliás, fez uma grande defesa, mas espalmou pro meio da área. E aí Thaís Ferreira, como se fosse uma centroavante, de primeira, na entrada da pequena área, bateu pro fundo da rede. Tá aberto o placar em Itaquera. A brabíssima Thaís Ferreira. Corinthians 1, Cruzeiro 0, Fran Milene. O Corinthians agora vira a chave para a Copa do Brasil Feminina. Na quarta-feira, dia 17, as Brabas enfrentam o Juventude na Fazendinha, em jogo único que vale vaga nas quartas de final. Parabéns, Brabas, por sempre colocar no topo o nome do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians vence o Fluminense no Maracanã e sobe na tabela do Brasileirão. O podcast do Card Corintiano é informação e é irreverência. Abrimos esta notícia com um personagem que, olha, é cri-cri, hein? Ele não é um jornalista que segue o quifurismo, mas sim muito fanfarrão. Betão Charutão, arrogante e desprezível, mas com muita elegância. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, tem um monte de histérico que tinha dúvida que o Corinthians ia ganhar esse jogo. Eu tinha toda a certeza do mundo, mesmo com Dorival sendo nosso técnico, um homem capaz de treinar um time de sub-12,
um homem capaz de comandar qualquer time no futebol brasileiro. E a gente conseguiu ganhar esse jogo contra o grande Renato Gaúcho. Renato Portaluppi. Meus amigos, cresçam. Eu conheço futebol desde que o mundo é mundo. Eu não tenho nem palavras para descrever o quanto é ridículo o Renato Portaluppi. E esse jogo de boleiro dele é uma pelada de domingo. E você tinha dúvida que o Corinthians ia ganhar? Eu não tinha dúvida, não. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas esse Dorival Júnior não sabe o que tá fazendo. Esse técnico tem que ser mandado embora. Esse técnico não é técnico pra ser técnico de bolinha de gude. Ele faz umas substituições que não fazem sentido. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Que esse Dorival Júnior, ele é um bosta. Ele fez um monte de substituição sem sentido. E esse gol que saiu foi um gol cagado. Vocês têm que admitir que foi um gol cagado que o Mateuzinho fez. E Mateuzinho é jogador pra bater falta? Por acaso Mateuzinho é jogador pra bater falta? Thales Magno. No meu tempo, eu vou falar uma coisa pra vocês. No meu tempo, jogador de bola sabia ir na linha de fundo e driblar. Mas esse Thales trágico aí fica fazendo o quê? Ele vai lá pro fundo, corta pro meio, perde a bola, fez um monte de cagada. O time ganhou, mas é porque o time do Fluminense é muito pior. Controlava a bola, quase fizeram uns gols, mas eu tinha toda a certeza absoluta que o Corinthians ia ganhar esse jogo. Mesmo com o nosso time de quinta série em campo. Pois é, foi o time de quinta série em campo. Então vocês têm que olhar isso com seriedade. Vocês são um bando de Nutella. Vocês não entendem nada de futebol. Eu entendo de futebol. E eu não vou me apresentar, não. Eu não preciso me apresentar, não. E vão tudo pentear macaco. O Corinthians conquistou 3 pontos valiosos neste sábado, dia 13, ao derrotar o Fluminense por 1-0 no Maracanã, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol que garantiu a vitória foi marcado por Mateuzinho em uma cobrança de falta precisa, que surpreendeu a defesa carioca e o goleiro Fábio. Com muitos desfalques por contusões ou suspensão, Dorival Júnior teve trabalho para escalar o Corinthians. Para complicar a situação do treinador e deixar a torcida ainda mais aflita, Rodrigo Garro sentiu a panturrilha ainda no aquecimento e foi cortado da partida. Assim, Dorival mandou para o gramado do Maracanã Hugo Souza no gol, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrício Anrileri, Mateuzinho, Rian, Maicon e Matheus Bidu, Vitinho, Kaique e Gui Negão. No decorrer da partida ainda entraram Hugo Farias, Romero, Yuri Alberto e o volante André Luiz, sua primeira partida como profissional do Timão. A primeira etapa teve poucas oportunidades de gol. O Fluminense manteve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa corintiana. O Timão, por outro lado, apostava em uma postura cautelosa, tentando explorar o contra-ataque. Hugo Souza, goleiro alvinegro, foi seguro nas bolas aéreas enquanto a equipe tricolor rondava a área, mas sem efetividade. Na volta do intervalo, Dorival Júnior mexeu no time e reorganizou o setor ofensivo. O jogo seguia truncado, até que aos 27 minutos, Mateuzinho cobrou falta da esquerda e acertou direto no canto da meta, abrindo o placar para o Corinthians. Depois disso, o time se fechou e soube administrar a pressão do Fluminense, que insistiu até os minutos finais, mas não conseguiu empatar a partida. Com a vitória, o Corinthians chegou a 29 pontos e subiu para a 9ª posição, encostando na parte de cima da classificação. O Fluminense, com 28 pontos, caiu para o 10º lugar. E para falar mais sobre a vitória do Timão, chamo o Luan Rocha, o Lagartixa Albina.
Fala aí, Lagartixa Bina, aqui direto de Charlotte, North Carolina, também conhecida como a Carolina do Norte. Meus amigos, 1-0 pro Corinthians, estamos bem na tabela, subimos para 9º lugar no Brasileirão. Pois é, um jogo com muitos desfalques, jogo que tínhamos, vamos dizer, grandes chances de sair com empate, ou de repente uma coisa muito pior que eu não quero ficar dizendo para não zicar o nosso time, mas foi um jogo que eu gostei da forma que o Corinthians se portou em campo. É claro que a qualidade caiu muito, pois os nossos jogadores titulares estão no banco, estão se recuperando, estão lesionados, mas a gente tem que concordar que o Corinthians agiu bem, jogou bem e teve a atitude de quem queria resolver o resultado fora de casa. 1-0 contra o Fluminense no Maracanã é um resultado louvável, um resultado louvável até, porque nós temos aí uma semifinal com o Cruzeiro em dezembro e bastante tempo para a gente se recuperar na tabela, ficar mais tranquilo e se preocupar com a Copa do Brasil. Então, com os jogadores se recuperando, eu não fico infeliz, eu fico até satisfeito. Foi 3 pontos necessários e para ganhar confiança, né? O nosso próximo jogo é contra o Sport lá em Recife e mais uma chance de trazermos um resultado positivo, e contamos também com a volta dos nossos jogadores principais, o Garro, que não pôde jogar porque sentiu o joelho, e é uma pena, né, porque o Garro não tem substituto, então a gente tem que ir com o que a gente tem. E olha, Mateuzinho está começando a virar o nosso batedor de falta. Agora temos Rodrigo Garro, batedor de falta oficial. Tínhamos o Igor Coronado, que saiu, né? É um cara que batia muito bem as faltas. Memphis Depay. E já ouvi falar que o Romero também bate bem faltas. Então nós temos um leque de pelo menos 4 jogadores, né? Vamos lá, Mateuzinho, Memphis, Garro e Romero, 4 jogadores que podem bater faltas e podem garantir pelo menos um resultado de bola parada, né? Então, coisas positivas do trabalho do DJ cozinheiro Dorival Júnior. Que Negão, infelizmente, não conseguiu fazer o gol, mas atuou bem também, jogando lá em cima, pressionando o time do Fluminense. Time do Fluminense, que eu tenho que concordar com esse desprezível do Betão Charutão, que não faz ideia porque ele está no nosso grupo, mas é um cara que é totalmente desagradável, mas eu tenho que concordar com ele. O time do Fluminense é um time de boleiro. Eu não via times brasileiros jogar dessa forma, acho que talvez desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000, muita posse de bola, toque, jogadas espaçadas e tal, não indo muito para frente, mas também mantendo a posse de bola. Então foi um resultado muito bom pra gente voltar a ganhar confiança, e é isso aí. Próximo jogo contra o Sport Recife. Um grande abraço e vai Corinthians! O próximo compromisso do Timão será no domingo, dia 21, às 17h30, contra o Sport Recife, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, fiel, curtiu esse episódio? Então, não esquece de acompanhar o Card Corintiano em todas as plataformas. Segue a gente no TikTok e no Instagram e dá aquela força no Spotify. E aproveita aí, se inscreve no nosso canal no YouTube. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Um abraço a todos vocês e vai Corinthians!